começando assim com uma dorzinha de dente. Estou me preparando para gravar a resenha do livro Éramos Seis. Então, se você estiver vendo esse vlog e ainda não tiver assistido a resenha, volta e assiste, porque segurando aqui o gelo do dente para conseguir. Eu tenho um canal, gente, que eu fiz no dentinho aqui depois da presa. Tem uns 15 anos que eu tenho esse canal, mas de vez em quando ele incomoda, tipo, sei lá, a cada 2 anos, a cada 3 anos, não é com frequência, porque eu acho que tem uma infiltração, mas eu nunca fui atrás de refazer, e hoje ele decidiu que ele ia doer. Ontem, quando eu fui dormir, eu já senti uma pegadinha e eu durmo com a placa no dente, porque eu tenho bruxismo e o barulhinho é meu cachorro arrastando aqui pra comer. Então eu já senti que tava pegando, sabe? E hoje de manhã eu acordei, tava muito fraquinho, aí eu fui correr. Gente, agora eu estou correndo. Eu comprei outro relógio. Eu tô esperando passar mais um tempo agora pra falar pra vocês, mas esse aqui foi bem mais caro e ele tem funcionado divinamente bem. Eu já estou há uns 15 dias com ele. Ele tem uma função que é de uma inteligência artificial, que cria o seu treino de corrida, e eu estou usando ele também para acompanhar o meu treino de funcional e musculação. Então agora eu faço os 3. E hoje eu corri de manhã, só que eu fui para a esteira porque eu achei que o sol já estava meio quente, já era, sei lá, umas 9 e pouco, e normalmente na rua você corre cedo ou de tardezinha. E eu não quis deixar para correr de tardezinha porque eu tenho umas coisas para estudar. Então fui cedo, corri e assim, deu aparentemente tudo certo, né? Só que não, porque quando eu voltei da corrida aí o dente começou a doer. Mas eu já tomei remédio, tô realmente esperando só aliviar um pouco. E eu quero mostrar pra vocês, eu recebi aqui, deixa eu ver se foi esse. Eu recebi e comprei aqui uns livros que eu queria mostrar. Esse aqui eu não sei se eu já mostrei, que eu comprei da Clarice Freire, para não acabar tão cedo, um livro nacional contemporâneo. Tem foto aqui da autora, super bem elogiado, quero fazer a leitura dele. E eu recebi da Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, um retrato. Eu já li livro que são tipo ensaios da Lélia Gonzalez, que foi uma brasileira, que ela tem vários textos sobre feminismo, por exemplo, textos também em que ela vai falar sobre ser uma mulher latino-americana, né? Ser uma mulher racializada latino-americana. Então ela junta aí a questão de ser latina com ser negra, com ser mulher. São bem interessantes, e aqui é um livro da Sueli Carneiro. Ela é escritora, ativista, filósofa e doutora em educação pela USP. Então eu não sei exatamente se ela reúne textos da Lélia ou se é um livro em que ela fala sobre a Lélia. Eu acho que ela fala sobre Lélia. E eu achei bem legal, super com a diagramação muito boa, assim, bem espaçada. E eu comprei um livro em inglês que é de uma autora sul-coreana que eu amo. O livro dela que eu já li foi esse daqui, Por Favor, Cuide da Mamãe. É um livro esgotadíssimo aqui no Brasil, eu comprei na estante virtual, já constando como livro raro. Então, na época, eu comprei, tem alguns anos, eu já paguei, sei lá, 60, 70 reais. Hoje em dia, eu não quero nem imaginar quanto que custa. Que é o nome dela, é Kim Sun-Chin. Não sei, gente, se fala assim, desculpa. Daí eu comprei o outro livro dela, porque ela tem diversos livros, mas aqui no Brasil só tem Por Favor, Cuide da Mamãe. Aí esse aqui é I Went to See My Father, né? Eu fui visitar meu pai. Eu sei inglês, mas um livro deste tamanho em inglês eu nunca li. Já li livros mais bobinhos, assim, de romance ou infanto-juvenil, porque daí a linguagem é mais fácil. Mas esse aqui, como é traduzido, e a linguagem dela, pelo menos na tradução em português, é muito tranquila, eu espero conseguir fazer essa leitura aqui nas férias, porque gosto muito dessa autora. Estou feliz de ter outro livro dela para realizar a leitura. E é isso, queria só atualizar como é que tá aqui. Eu vou agora gravar o vídeo, a resenha. Tô assistindo a final do tênis. Espero que não tenha ficado. Era para eu ter mutado. Não mutei, mas espero que não tenha ficado aí o som. E agora eu vou realmente falar sobre Éramos Seis, que foi um livro que eu amei, li em leitura coletiva. E quem ainda não leu, gente, vai assistir a resenha, que eu tenho certeza que vocês vão ficar com muita vontade de ler. Voltei já sem dor de dente, até porque não era dor no dente, é algo
muscular. Fiz alguns exames de imagem porque eu uso uma placa para dormir para tentar inibir a minha movimentação, né, que eu fico mordendo à noite, mas aparentemente mais me prejudicou do que ajudou o modelo de placa que eu estava usando. Então eu fiz uns exames para ver o quanto desgastou isso daqui e é isso, era muscular, então aparentemente não vou precisar fazer nada no dente, mas algum tratamento para essa situação. E aí eu tenho aqui alguns livros. Primeiro que daqueles que eu mostrei, eu esqueci de falar desse daqui, que é Viva o Povo Brasileiro. Eu comprei um sebo perto da universidade, porque estava sendo a leitura de um clube que eu participo, o Clube da Jéssica, só que eu não consegui ler junto com eles. Eu tinha comprado o e-book, porque estava numa promoção, acho que foi assim uns R$ 10. Esse livro é muito caro. Ele hoje em dia tem uma outra capa, uma capa amarela, e essa edição eu encontrei no sebo por R$ 45. Então eu acabei comprando e quero tentar ler nas férias. A letra é bem grande, ele é um livro extenso, tem 635 páginas, mas no grupo as pessoas estavam tão empolgadas com essa leitura que eu com certeza quero ler. Fiquei bem curiosa. E aí do Prime Day eu comprei 2 livros, ele saiu cada um, né, por R$ 37. Eu comprei primeiro esse daqui, da Toni Morrison, A Origem dos Outros. São 6 ensaios sobre racismo e literatura. Essa são da Companhia das Letras, que tem essa jaquetinha aqui, né? Não sei como fala, faixa, eu acho que é faixa. Aí tem essa capa, muito bonita. E os ensaios, deixa eu ver aqui se tem os títulos fáceis. É Romantizando a Escravidão, Se Eu Tornasse o Estrangeiro, Fetiche da Cor, Configurações de Negritude, Narrar o Outro, O Lar do Estrangeiro. Eu li um desses ensaios em uma disciplina que o professor disponibilizou, mas quero realizar a leitura dos outros. E comprei Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra, do Mia Couto. Eu tenho Terra Sonâmbula dele, comecei a leitura, mas não terminei por conta das aulas mesmo, só que eu acho que eu vou ler esse daqui antes de voltar para Terra Sonâmbula, porque eu tô com mais vontade de conhecer essa história. Que eu lembre, porque foi um amigo meu que fez um trabalho sobre esse livro no semestre passado. Ele vai tratar de um coveiro, né, a relação desse coveiro com os mortos e com a terra. Livros do Mia Couto tem uma questão, não é nem o realismo fantástico que ele faz, é o realismo animista, é diferente o dele, em que animais, objetos, todos eles possuem almas. Então é diferente a forma como ele trata, a literatura dele é diferente e eu tenho gostado muito, tenho lido muitos contos por conta do projeto que eu participo na escola, em que nós trabalhamos a literatura africana e língua portuguesa. Então Mia Couto é um dos grandes nomes. Outro que a gente lê bastante é o Eduardo Agualusa. Gente, é muito legal. Eu gosto muito. Trabalhamos também a Dina Salustio, a Paulina Chiziane. Eu conheci um conto dela, mas nunca levei para a escola porque eu só conhecia os romances, mas eu tive contato com um conto e gostei bastante. Então essa literatura que tem esses elementos que são diferentes pra gente por conta da cultura mesmo, eu tenho gostado bastante. E aí os livros que eu estou lendo no momento é para o meu clube do livro, eu só estou lendo eles, que é Tom Lake, da Anne Patchett, eu acho. É a mesma autora de A Casa Holandesa. Eu tô muito no início e eu só tenho mais uma semana de leitura até a reunião, então agora eu vou pegar um pouco mais pesado nele, mas eu tô nos capítulos iniciais e eu tô curtindo. É uma mulher que tá contando para as filhas a história dela, então tem essa questão de ser uma pessoa contando, contadora de histórias, e a história do novo sobrenome da Helena Ferrante. Esse é o livro 2 da tetralogia. Ele já começa de uma forma diferente, porque um termina com uma cena, assim, sabe, de um casamento que elas estão, e a gente fica se perguntando o porquê que determinada pessoa está lá, usando algo que não deveria estar, e é que não é uma continuidade exatamente, né? Então eu também tô mais no início, mas esse eu ainda tenho 2 semanas de leitura, então eu estou deixando aí bem tranquilo. E eu concluí a leitura, eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês no outro take, eu acho que eu falei no outro vídeo, sabe, na tag dos 50%, se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link, que foi a Atmosfera, da Taylor Jenkins Reid. Vou tentar mostrar aqui a capa pra vocês. Ó, aí eu tava tão ansiosa por esse lançamento, porque eu li os últimos livros da Taylor Jenkins Reid, que foram Carrie Soto Está de Volta, Malibu Renasce. Eu curti muito, eu gosto da forma como ela consegue fazer a gente se sentir
sentir dentro daquele universo. Em Carrie Souto, eu aprendi a assistir um jogo de tênis, porque eu não entendia a pontuação. E hoje em dia eu sou viciada. Eu assisto a maioria dos campeonatos, dos 4 grandes campeonatos que tem por ano, assisto alguns outros, acompanho atletas brasileiros. Eu simplesmente me apaixonei. E em Malibu Renasce, gente, eu sentia que eu estava lá junto com os filhos do Mickey River. Aquela festa, os acontecimentos, tudo parecia que eu estava lá. E aqui em Atmosfera nós temos mulheres pela primeira vez entrando em um programa da NASA. Então eu pensei, minha filha, vou sair daqui para estudar física. E eu não consegui me sentir dentro desse universo. Eu acho que faltou muito da ambientação, faltou explorar as questões do que representa ter mulheres participando desse programa da NASA, na repercussão mesmo, o que isso impactou ali nas pessoas, sabe, na sociedade daquela época. Qual que é o foco desse livro? Nós temos 2 linhas temporais, em que uma vai mostrar como que a Joan, que é essa protagonista, como que ela entrou nesse programa, vai mostrar a relação dela com a irmã e a sobrinha, e o relacionamento amoroso que ela vai desenvolver depois que entra nesse programa, que é quando ela conhece a Vanessa Ford. Então, tem esse relacionamento entre 2 mulheres, e nós vamos acompanhar esse início. Só que o livro começa de uma parte que eu achei muito legal, que é bem eletrizante, que é a Joan já trabalhando. Então, nós temos essas 2 linhas temporais, que é o presente, quando ela está trabalhando na comunicação com uma equipe que foi para o espaço, ela fica em terra nessa comunicação, e a Vanessa, por exemplo, está nessa equipe lá no espaço. E também vai contar em paralelo como que ela fez para chegar até ali. Então a gente tem o passado, que é ela conhecendo as pessoas, entrando no programa, e o presente, que é o programa já em andamento. Essa parte é bem tensa, porque deu errado, né? Essa missão, ela tem diversos problemas, alguns astronautas estão ali entre a vida e a morte. Não é o caso da Vanessa, que eu achei que, ai meu Deus, né? É ela aqui que vai ficar muito mal. Só que tem o risco de ninguém conseguir voltar, de ninguém conseguir trazer esse ônibus de volta para a Terra. E a Joan é a única pessoa que se comunica com eles, porque existe esse cargo de uma pessoa que é designada a ser a voz com a tripulação. Perfeito. O que é o problema aqui? A gente não conhece esses personagens e a cena, esse momento de tensão está sendo narrado. Eu não sei quem são eles. Eu não me importo se eles vão viver, se eles vão morrer. Não faz para mim a menor diferença. Quando a gente conhece melhor, né, no decorrer do livro, porque vai contar o passado, a gente já sabe que essa pessoa tá passando por essa situação, mas não é tão impactante. E, enfim, eu acho que perdeu realmente o impacto da forma como ele foi contado. E o relacionamento delas duas eu achei muito legal. Até a metade do livro, que é quando tá no pré-relacionamento, sabe? Quando elas estão tentando ali ver se são correspondidas. A Joan nunca se relacionou com outra mulher. Pelo que eu entendi, a Vanessa ela já é bem resolvida com isso, mas a Joan não. E aqui a gente tá em 1980, então tem essa questão de que não era nem um pouco aceito, ainda mais no ambiente de trabalho, já que elas trabalhavam juntas na NASA. Então precisa ser algo mais escondido, e aí fica aquela coisinha do será que é agora? Será que é agora? E aí quando elas começam a se relacionar, pra mim caiu assim, ficou, tá, e agora? O que eu vou ansiar aqui no livro, né? Aí o que a gente fica esperando até o final do livro? Saber como que essa missão vai terminar. Se eles vão conseguir voltar, se vão sobreviver, é isso que fica até o fim. E a gente acompanha, se eu não me engano, é o presente e 3 anos atrás. É mais ou menos isso, 3, 4 anos atrás. Então, assim, eu sinceramente não curti o livro, tá? Eu achei ele muito, muito, muito chato. Porque não tem essa emoção que eu tava esperando. A gente não se sente trabalhando na NASA. Eu não sei, não tenho a mínima ideia de como que faz para entrar, ou como que era, né, na década de 80 para entrar, como é o treinamento, até que fala um pouco do treinamento, mas pra mim, assim, foi muito sem graça. A missão que a Joan participa, que ela vai realmente para o espaço, a autora usou 2 parágrafos para contar dessa experiência e eu achei muito sem graça. Então, assim, faltou tudo, na minha opinião. Eu só gosto da Vanessa Ford. A protagonista, insuportável. Muito mosca morta, muito
aquela pessoa que aceita tudo e que ao longo desses anos eu não percebi nenhum amadurecimento nela que justificasse ter contado toda essa relação com a irmã e com a sobrinha, se no final não ia mudar o ponto, a forma como ela se relaciona com elas. Se elas continuam tendo os mesmos embates, as mesmas dificuldades, sabe? Não teve uma evolução. Eu acho que é isso, não teve nenhuma evolução significativa, na minha opinião, nos personagens. Parece que tá tudo acontecendo de um dia pro outro, porque eles são iguais. Ela é uma chata, a Vanessa acho que teve até muita paciência e, enfim, foi uma experiência bem chatinha, assim. Eu sei que tem muita gente gostando desse livro, mas pra mim, assim, o ponto mais legal é realmente ser duas mulheres se apaixonando e tendo essa experiência, né, de um emprego que é diferente, que não é comum. A gente não sabe como é e eu continuo não sabendo como é. Mas só isso também, assim, de resto eu realmente não gostei, não recomendo a leitura. Aí essa semana eu fiz uma prova na faculdade de literatura portuguesa sobre A Confissão de Lúcio, do Mário de Sá Carneiro. Esse livro, ele é de 1914 e é uma novela, né? Um livro curtinho. E eu amei. Eu achei a prova muito difícil. Eu não sei se eu vou tirar uma nota suficiente para passar sem fazer recuperação, por incrível que pareça. Mas é porque, assim, em provas de literatura, às vezes a gente tem que responder o que o professor quer. Caso contrário, você não tem a nota naquela prova. Então, eu não sei se eu fui muito na linha de pensamento do professor. Eu espero que sim. Mas aqui, gente, é um livro maravilhoso. A epígrafe é do Fernando Pessoa e ela já começa assim: assim éramos nós, obscuramente dois. Nenhum de nós sabendo bem se o outro não era ele próprio, se o incerto outro viveria. E aí a gente vai conhecer a história do Lúcio. Ele cumpriu 10 anos de pena por um crime que ele diz não ter cometido. E agora que ele já cumpriu a pena, ele quer nos contar como que isso se deu. Aí ele era um estudante lá na França, só que ele é português. Mas ele estava na França estudando, não estudava muito, artista, sabe? Escritor, conhecia várias pessoas, ia em eventos, até que ele conhece o Ricardo, que é um poeta. E eles se dão muito bem, eles têm questões, assim, muito existencialistas, né? Que eles conversam e eles conhecem outras mulheres. Enfim, eles têm ali essa amizade. Até que o Ricardo volta para Portugal. E o Lúcio fica na França, mas sentindo falta de ter essa conexão com alguém, uma pessoa que entendia ele. Aí ele vai para Portugal ao encontro do Ricardo. Quando ele chega lá, ele acha o Ricardo diferente. Sabe, assim, ele tem uma fisionomia diferente, um jeito diferente. E ele lembra de ter recebido uma carta do Ricardo falando de uma tal de Marta, que é a companheira dele, uma pessoa que ele não conhecia. E aí eles três, então, passam a ter ali mais contato. E ele, como ele tá contando pra gente algo que aconteceu mais de 10 anos atrás, ele entra em contradição. Porque a nossa memória, ela é falha. Então, ele acha que ele lembra como tudo aconteceu, mas a gente vai percebendo que não, ele não lembra. Porque quando a gente vai contar uma história que aconteceu com a gente, principalmente se faz muito tempo, parte dessa história é ficção. Porque nós vamos completando as lacunas que a memória deixa. E aí, tem um determinado momento que ele fala que o Ricardo está casado com essa Marta, quando ele o reencontra em Portugal, aí depois ele vai falar que, na verdade, na carta que ele recebeu, em nenhum momento o Ricardo fala em casamento, ele fala da Marta, mas não fala que são casados. E ele começa a se envolver com a Marta. E, gente, é muito estranho, assim, é um livro muito legal, que ele vai lembrar muito O Médico e o Monstro. Então é óbvio que eu estou falando da questão do duplo na literatura. Então, em determinado momento, a gente fica se perguntando se a Marta existe, ou se esse relacionamento aqui é entre Lúcio e Ricardo, e não entre Lúcio e Marta. Eu achei simplesmente maravilhoso. Me surpreendi muito, porque eu não estava achando que eu ia gostar. Tanto assim, para quem não sabe, eu tenho muito preconceito com literatura portuguesa, porque o que eu tinha tido contato antes, eu não havia gostado. Mas aí me surpreendi com uma novela do Eça de Queiroz e agora uma novela do Mário de Sá Carneiro. Ainda vou ler outros livros do Eça, viu? Tenho prometido e vou ler. Aí essa semana eu recebi umas roupinhas que eu comprei de academia. Enfim, eu vou mostrar aqui pra vocês, mas agora eu continuo fazendo musculação, eu comentei
que acho que desde o ano passado eu venho comentando que eu tenho um problema microvascular assim na perna. Sabe aquelas pessoas que têm varizes na perna? Eu não tenho a varize, mas eu tenho um problema. Então, com o passar dos anos, eu vou desenvolver as varizes muito provavelmente, mas eu ainda não tenho elas, só que já tem outros sintomas que apareceram, que é tipo o inchaço, né, um edema, que hoje em dia está completamente controlado. Mas eu continuo fazendo acompanhamento e praticando atividade física. Então, eu vou pra musculação, eu gosto muito do funcional, mas aí eu me animei vendo o pessoal correndo, e eu tenho um tênis de corrida que eu ganhei ano passado, e eu usava ele assim, quando eu ia passar o dia todo na faculdade, porque é mais confortável. Só que eu pensei, eu já tenho um tênis, que normalmente é o único investimento que as pessoas fazem quando querem correr. Eu vou correr. Aí eu tenho duas roupas, eu acho, que eu uso assim para musculação, que tem bolsinho, porque quando eu vou apenas com a chave de casa e às vezes algum dinheiro para passar no mercantil na volta, e eu precisava de um bolsinho para colocar essa chave. Então eu fui com essas roupas, mas eu tenho um short que ele é soltinho. Aí ele tem o short colado embaixo e o soltinho por cima, sabe? E esse colado embaixo é onde tem o bolso. Só que às vezes o soltinho por cima, ele fica sambando assim nas suas pernas e aí assa. Então eu comprei shorts realmente de corrida, com pressão. A marca é a Ciclico. Eu achei na Shopee, mas é uma marca que você encontra em outros. Aí eu comprei o preto. Só que vocês vão reparar ó, que não tem uma pala aqui embaixo que vai ter no outro que eu vou mostrar. Ele é maravilhoso. Ele é tipo uma borracha. É de poliamida, mas parece uma borracha. Então, pra quem tá procurando roupa para atividade física, acho que principalmente para corrida, porque é de compressão. Aí eu comprei nessa cor e no preto com laranja. Vocês vão ver que as cores são um pouco assim, tá? Mas é o que tem disponível lá. Ele tem um bojo bem fininho, só para não marcar, eu acho. E ele é bem de compressão. Eu já usei o preto com laranja. E esse short aqui, diferente daquele outro, que ele é realmente ideal para corrida, ele tem essa pala aqui, ó. Então esse short, ele não se mexe. Enquanto você tá correndo, ele fica completamente grudado no seu corpo. Eu achei ele perfeito. Aí o que era conjunto assim, foi 110 e eu comprei só esse short preto, sem top, sem nada, por 50, eu acho, 60, porque eu me inscrevi em corrida, gente. Eu me empolgo muito fácil com as coisas. Então eu já me inscrevi em uma corrida, mas é só no final do ano. Eu me inscrevi em um percurso que pra mim é longo, que são 7 quilômetros. E eu quero deixar esse pretinho pra essas corridas, porque aí eu posso usar com qualquer blusa, que as blusas de corrida tem a cor, né? Então esse daqui ele vai dar certo com qualquer blusa. E eu uso qualquer top por baixo, já que vai ter a blusa por cima. E eu me inscrevi, gente, eu estou tão feliz, porque eu mostrei pra vocês, né, o relógio. Aí eu criei o treino e disse que daqui pro final de agosto eu quero estar correndo 5 quilômetros. Isso já tem mais ou menos um mês. Aí ontem eu fiz pela primeira vez 3 quilômetros sem parar. Só correndo aqui, ó. Bem devagarzinho, né? Mas só correndo aqui. Então, daqui pro final de agosto, é provável que eu consiga, porque o relógio ele vai analisando o seu desempenho. Então, esse relógio, ele tem uma inteligência artificial para isso. Então, se o treino era tipo 3 quilômetros e eu não consegui fazer, pro próximo ele já ajusta, mas o treino era de 3 quilômetros e eu fiz dentro do esperado. Eu fiz até, tinha um tempo mais alto, né? Ele coloca uma média. E eu fiz bem no meio, nem tão rápido e nem tão lento. Então, para minha próxima semana, ele já vai ajustar o que é esperado para que no final de agosto eu esteja fazendo esses 5 quilômetros. Aí, quando terminar agosto, aí eu coloco que outubro e novembro eu quero treinar para fazer 7. E aí ele vai organizar para que em dezembro eu já tenha conseguido fazer esses 7 quilômetros aqui, né, perto de casa. Eu corro aqui perto mesmo ou na esteira da academia. Mas agora eu tenho preferido ir na rua porque eu percebi que o esforço é muito diferente e eu me saio melhor na esteira. Então, se eu ficasse fazendo só na esteira, eu iria ter dificuldade para participar das provas. Aí só me inscrevi nessa, também não me empolguei ao ponto de me inscrever em várias, porque eu já vi, né, que tem várias corridas, quase todo domingo tem uma aqui em Fortaleza. Mas, é caro, tá? É tipo cento e poucos reais que você paga e ainda tem que contar Uber, que você vai pegar para ir e voltar. Porque eu falei com alguns amigos que correm e eles disseram que não tem onde estacionar, então nem adianta tentar ir de carro, moto, é Uber mesmo. E eu não, né, já vai aí uns 100 reais só de Uber, porque você vai pegar Uber de madrugada e depois vai voltar num domingo. Geralmente são caros e eu moro longe de tudo, tá? Aqui em Fortaleza. Então, daqui para dezembro vocês vão me ver muito corredora, mas agora, gente, eu tô tão perto de entrar de férias
Eu tenho uma semana de realmente aula, que é essa próxima semana, que está iniciando agora. E a última semana de julho é só os professores que ficarem ali devendo algum resultado pra gente, mas não vou ter aula. Aí, se eu ficar de recuperação em literatura portuguesa, é dia 8 de agosto a prova, se eu não me engano. Mas assim, eu fiz consciente, né? Eu acho que vai dar certo, eu acho que eu consegui responder satisfatoriamente as perguntas. E eu acho que era só isso que eu tinha para mostrar para vocês, as minhas leituras. Eu queria ter gravado um pouco mais da semana, mas estava tão corrida porque eu tinha tanta prova e tanto trabalho. E para essa semana que vai começar, eu tenho umas 2 provas de 2 disciplinas difíceis para mim, que é latim e linguística de texto, mas eu estou tranquila com o conteúdo, sabe? Eu acho que eu vou precisar revisar e não aprender algo do zero. E é muito bom esse sentimento. Mas eu estou muito feliz por já sentir o cheiro das férias, que eu vou poder descansar, fazer minhas leituras com calma, aproveitar um pouco, né? Ai, gente, Fortaleza tem tanta coisa para fazer, assim, culturalmente falando, e eu consigo aproveitar quase nada, porque geralmente eu estou tão cansada que eu fico com preguiça de sair de casa, e eu quero aproveitar um pouco mais, ir em museus, sabe? Ir pra cinema, nunca mais eu fui pro cinema, encontrar meus amigos. É tão bom, né? Esse sentimento, mas eu espero que vocês tenham gostado. Me diz o que tu tá lendo, se já leu esses livros, né, que eu tô lendo. E os 2 são do clube do livro que eu faço, é gratuito, então se você quiser participar, o link fica aqui na descrição. E vai ser muito legal ter vocês por lá também. No Instagram eu tenho postado alguns vídeos, então se você ainda não me segue, o link também tá aqui. Eu agradeço por ter assistido até aqui o vídeo e eu espero encontrar vocês aí próxima semana.